Olá, vestibulando, olá, vestibulanda, seja todos e todos bem-vindos e bem-vindas. É, eu estou, então, com a proposta de realizar um resumo, uma produção de uma narrativa sobre o conteúdo programático que a UEL está cobrando para o vestibular, que seria realizado em 2020, mas devido à pandemia, será realizado em 2021. Para não ficar muito extenso o vídeo, eu realizei a divisão em 3 partes. Então, são 3 encontros que eu estarei realizando aqui, fazendo uma narrativa sobre o conteúdo que a UEL está cobrando para esse vestibular. Espero, de alguma forma, poder ajudar a todos e a todas. Para iniciarmos aqui nosso primeiro encontro, meu nome é Robson, sou professor de História, e eu preparei algumas imagens para estarmos refletindo sobre o que a UEL está cobrando nesse conteúdo programático de 2021. Então, o conteúdo que vem sendo cobrado é o mundo na antiguidade, constituição e desenvolvimento da polis grega, Roma, República e Império, desestruturação do mundo romano, antiguidade oriental, o mundo ocidental durante o medievo, a sociedade feudal europeia, desestruturação do feudalismo, transição do feudalismo ao capitalismo, o mundo na modernidade, a cultura e a ciência, a formação dos estados e a expansão comercial e colonial europeia, a conquista e a colonização da América e do Brasil, o pensamento iluminista e as revoluções burguesas, a revolução industrial, aspectos culturais, sociais e econômicos, a escravidão e demais formas de trabalho compulsória no Brasil e na América, a crise do sistema colonial e a formação dos estados na América anglo-hispânica e no Brasil, o mundo contemporâneo, a consolidação do capitalismo, dominação, conflitos e resistência, os impasses sociais do século XX, guerras, revoluções, totalitarismo, populismo, autoritarismo, culturas de massa e vanguarda artística, as relações entre o erudito e o popular, Brasil contemporâneo, os dilemas nacionais no pós-64, globalização, neoliberalismo, a questão ambiental e a sociedade do conhecimento, a exclusão na contemporaneidade, etnias, nacionalismos, religiões e sexualidades. E o tópico quinto, teorias da história, conceitos de história, historiografia, tempo e espaço, história e memória, rupturas e permanências. Nesse primeiro encontro, então, eu quero tratar pelo artigo 5º primeiro, tópico 5º, desculpa, teorias da história. Então, o conceito de história, historiografia, tempo e espaço, história e memória, rupturas e permanências, o mundo na antiguidade, constituição e desenvolvimento da polis grega, Roma, República e Império, a desestruturação do mundo romano, a antiguidade oriental, o mundo ocidental durante o medievo, a sociedade feudal europeia, desestruturação do feudalismo e a transição do feudalismo ao capitalismo. Então, no início aqui, já falando sobre a história, o que vem a ser. Então, história é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento do homem em sociedade ao longo do tempo. A palavra história é de origem grega e significa investigar. O primeiro homem a fazer uso da investigação em seus estudos realizados foi o grego Heródoto, considerado por muitos historiadores como o pai da história. Entretanto, quando Heródoto produz sua narrativa, ele faz a narrativa sobre o seu tempo, e não sobre um resgate da memória, como Tucídides realiza. Então, para muitos historiadores, Heródoto é o pai da história, mas muitos historiadores também se debruçam sobre Tucídides, porque esse fez o papel do historiador, de resgatar a memória daquilo que não estava no seu cotidiano. Então, a história, como uma ciência humana, tem por princípios básicos analisar o processo históricos, sejam eles pessoas, sujeitos, fatos, acontecimentos, lugares, culturas, sociedades, memórias e etc., para compreendermos um determinado período histórico no seu tempo e seu espaço. Então, para entendermos a historiografia, nós temos 3 eixos básicos, que é o positivismo, o marxismo e a escola dos análises. O positivismo, então, ele é a história como ciência, pesquisa imparcial e objetiva. Fontes oficiais, história política, história dos grandes heróis e das datas. O marxismo, ele vai lidar, então, com a história movida pela luta de classes, o antagonismo entre as classes dominantes e a classe dominada. Tudo é influenciado pela economia.
Já a escola dos análises, ela é a história não só a política, ela tem abrangência de fontes, abrangência de temas, predominância da cultura. Como eu faço para diferenciar a narrativa do historiador que eu estou lendo? Então, o positivismo, digamos o Egito Antigo. Eu pego lá as pirâmides de Kelpis, Khafre e Miquerinos. Então, ali eu sei que são os poderosos faraós, cada um do seu período. Então, essa é uma visão positivista. Basta eu fazer a referência das pirâmides e o nome dos faraós, eu já tenho uma fonte objetiva. Já o marxismo não, ele vai buscar o conflito entre as classes, quem mandou produzir as pirâmides e quem produziu. Então o marxismo ele se consolida dentro do materialismo histórico dialético. Então como que se materializaram as pirâmides? Como foi essa dialética, esse antagonismo entre as classes? Como que aquilo lá se materializou? É aí, então, que nós vamos entender a relação do faraó dominando o Estado sobre os trabalhadores, e toda a relação estabelecida ali dentro de uma sociedade escravocrata. Já a escola dos análises, que inicia ali com o Lucien Lefebvre, com o Marc Bloch, é a base do pensamento que a UEL cobra. Então, ele vai buscar a mentalidade dos indivíduos dentro do contexto histórico em que os fatos estavam acontecendo. Então, nós vamos aprofundar ainda mais, vamos buscar fragmentos da vivência desses indivíduos, que eram ou os escravos, ou os guardas, ou os políticos, ou uma família nobre, ali com determinadas fontes. Desculpa. Nós vamos, então, entender como era a mentalidade. Então, a escola dos análises, ela estuda a história das mentalidades, o contexto em que as coisas aconteciam. Então, nós vamos ter o início ali no século XX, e os grandes expoentes da escola dos análises são, atualmente, o Michel Foucault, e entre tantos outros. Vamos seguindo aqui. Para a história, o espaço e o tempo são fundamentais. O tempo na história. A história estuda a continuidade e a mudança. O que é tempo? Tempo é a dimensão da história. Nele situamos os fatos, nele percebemos as mudanças. Então, se não fizer história, veja, história com letra maiúscula, história é ciência, a memória se cala e se invalida. A função do historiador, olha, mais um pensador da Escola dos Análises, Peter Burke, a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Então é importante produzirmos narrativas históricas buscando contextualizar os pontos históricos que moveram a história até entendermos como as coisas se consolidam na atualidade. Toda a história ela parte com o olhar do presente. Então, o processo histórico é a análise do conjunto de transformações verificadas ao longo do tempo, tais como as permanências, as regularidades e as rupturas das sociedades. Então, para entendermos o processo histórico, para fazermos uma narrativa histórica, nós temos que perceber as permanências que podem ser de curta permanência, de longa duração, as regularidades, ou mesmo as rupturas. E sobre as rupturas, nós temos os marcos temporais, né, as grandes mudanças na estrutura, que daí nos permitem fazer recortes maiores, amplos, sobre as sociedades. Sobre o mundo na antiguidade, o conteúdo nosso ele pede primeiro a Grécia Antiga. Então, quando falamos em Grécia, nós temos que entender que a Península Balcânica ela foi povoada por vários povos de origem indo-europeia, os dórios, os jônios, os eólios, e ali eles fundaram suas estruturas sociais, suas polis, suas cidades, cidades-estados independentes umas das outras. Os dórios, na região da Ática, eles fundaram a cidade de Atenas, e os jônios, na região do Peloponeso, eles fundaram a cidade-estado de Esparta. São duas cidades com características diferentes, uma voltada para o comércio, voltada para o mar, outra voltada para o controle sobre a terra, a produção agrícola, então uma atividade mais bruta, mais rústica, sem precisar muito contato com outros. É ali, então, que os esparciatas dominavam aquele território e criavam, e tinham seus escravos, os ilotas. Então, era uma sociedade mais militarizada, enquanto os espartanos eram uma sociedade mais, os atenienses eram uma sociedade mais voltada para o comércio. Entretanto, eles tiveram que enfrentar um inimigo em comum, que eram os persas, os medos, como eles chamavam. E ali nós tivemos a organização da Liga de Delos, a unificação das cidades-estados em
torno do interesse em comum, que seria a proteção da Península Balcânica. A cidade-estado de Atenas, ela vai prosperar muito com as riquezas oriundas de todas as cidades-estados que agora concentravam na mão de Atenas. É o período do século de Péricles, o século de ouro ateniense, onde nós tivemos o pensador Sócrates, Aristóteles, o Platão, o pai da medicina, o pai de geografia, o próprio Heródoto, pai da história. Então é um período de grande prosperidade na cidade-estado de Atenas, fruto da ociosidade que a riqueza proporcionava. Entretanto, após as guerras contra os medos, né, as guerras médicas, eles vão enfrentar uma guerra no período clássico grego contra os espartanos, então a guerra do Peloponeso, que vai enfraquecer toda aquela região até que os macedônios, povo que vivia no norte, vai invadir todo aquele território com o Filipe, que era o rei da Macedônia, e ali começa o período helenístico, com a expansão da ideia da cultura helênica, né, da cultura dos helenos, como os Hélades, né, como os gregos se autodefinem, e para o Oriente, quando o filho de Filipe, discípulo de Aristóteles, ele leva o pensamento grego, né, o pensamento científico, o conhecimento nas Alexandrias que ele funda, para após a conquista que ele exerce sobre o território da Pérsia. Então, ele consegue difundir esses pensamentos em outros territórios. E um desses territórios é na Península Itálica, que vai ter grande influência na criação de Roma. Então, sempre quando eu falo de Roma, eu já brinco com meus alunos e falo, o que é o contrário de Roma? É o amor. Então, quando pensarmos Roma, não vamos entender o amor em Roma. Nós não vamos achar isso. Como que surge Roma? Roma surge, então, de uma fortificação sabina. Os estudos arqueológicos nos trazem esses vestígios. E, no primeiro momento, Roma monarquia vai ser controlada pelos reis etruscos. O último rei etrusco foi o Tarquínio Soberbo. Havia uma hierarquia social entre os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Os patrícios, os grandes proprietários de terra, os plebeus, comerciantes, artesãos, os clientes eram estrangeiros, agregados dos patrícios, agregados dos plebeus, e, por fim, é uma base da sociedade, modo de produção asiático, que eram os escravos, né, escravizados por dívida ou escravizados em derrota em batalha. Então, no período da monarquia ainda, o rei Tarquínio começou a fazer algumas melhorias nas condições dos plebeus, e se incomodou muito os patrícios. Os patrícios, então, romperam com a monarquia, criaram a república e estabeleceram um órgão chamado de Senado, que seria as decisões tomadas pelos romanos, bem diferente do que aconteceu na polis grega, que surge lá o princípio da democracia, aonde todos, rico ou pobre, podiam participar das ágoras, aqueles de origem ateniense. Então, a democracia que surge na Grécia Antiga, ela tem essa característica de não ser elitista, mas a pessoa tinha que ter nacionalidade ateniense para poder participar das decisões. Mulheres, escravos, esses aí nem cogitavam a participação. Voltando, então, à questão da República, nós tivemos o Senado como órgão principal. É aí, então, que Roma começa a sua expansão territorial para toda a Península Itálica e a guerra contra Cartago, né? A guerra que começa, as guerras púnicas, os romanos chamavam os cartagineses de punos. A guerra primeiro na ilha de Sicília e depois na conquista de Cartago. Após a conquista de Cartago, todo o mar Mediterrâneo passa a ser um Mare Nostrum, como os romanos chamavam, o nosso mar. O centro econômico de tudo ali se torna a República Romana. Entretanto, os plebeus queriam direitos também. E aí começa a disputa pela reivindicar direitos, principalmente pela terra, as agers públicas, as terras públicas. É aí que nós vamos ter no Tribuno da Plebe um órgão que permitia os plebeus se organizarem para fazer reivindicações ao Senado. E
os irmãos Graco vão reivindicar a reforma agrária. Eles vão, então, ser duramente, violentamente assassinados, todos os simpatizantes desse movimento, mostrando que os senadores não estavam nem aí para as necessidades da população, simplesmente pensavam em seus interesses. É aí que os romanos vão começar a expandir cada vez mais suas fronteiras e vai ter um crescimento do poder dos militares, principalmente no período do Mário e do Silas, dois generais importantes, que vão disputar também esse interesse com os plebeus. E os membros do Senado eles vão criar o primeiro triunvirato, que vai se destacar, então, Júlio César e o Crasso, e o Pompeu. E, por fim, Júlio César unifica todo o poder da República em suas mãos, contando com o apoio dos militares, e daí ele vai discursar no Senado e vai falar que ele conquistou as terras para o povo romano, e não para os senhores patrícios, senadores. É aí que eles matam Júlio César e começa uma guerra civil que parecia não ter mais fim, até que o Senado cria o segundo triunvirato para dividir a administração das terras. Os grandes nomes do segundo triunvirato ficam, então, entre Marco Antônio e Otávio, que seria o sucessor de Júlio César. Marco Antônio foge para o Egito devido ao poder que o Otávio consegue com a população, e lá no Egito ele acreditava que quem controlasse a alimentação, a comida, controlaria Roma. E Otávio vai e consegue derrotar o Marco Antônio e a sua aliada, Cleópatra, e por fim ele volta para Roma e se proclama imperador. Então, o primeiro imperador de Roma, Otávio, ele vai criar a política do pão e circo, que seria, então, conceder diversão e alimento para que a população não ligasse para o que estava acontecendo em Roma. E no período de império, nós tivemos ali, desde o início do calendário ocidental cristão, várias disputas dos imperadores, das dinastias, para ficar no poder. Tivemos imperadores malucos, como Cômodos, o Nero, Calígula, e imperadores muito bons, como Marco Aurélio, que foi o auge da expansão territorial, o Justiniano, e Roma ficou tão grande que foi necessária ser dividida. Então foi dividido em Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Constantinopla é a atual Istambul, fica no território da Turquia. Então, nós temos que entender que, nesse período, houve a ascensão do cristianismo. Então, o cristianismo ele surge como uma fé em uma sociedade politeísta, uma fé monoteísta, que pregava o amor ao próximo. Nada a ver com o que Roma pregava. Pregava que todos eram iguais perante o Pai. Mas espera, Roma tinha uma divisão, o imperador era sagrado e todos os escravos eram vistos como inferiores. E agora colocar todos na condição de igualdade? O cristianismo pregava amor ao próximo. Os romanos, desde a sua origem, a mentalidade do romano era voltado para a questão de Rômulo e Remo, né, criados por uma loba e que disputaram o território e Rômulo mata Remo, e daí quem conquista o território do próprio irmão se torna, né, o senhor de tudo. Então eles tinham dentro da mentalidade deles todos esses elementos, até mesmo dentro da cultura deles, né, a relação com os deuses dos gregos. Os romanos se achavam que eles eram descendentes de Afrodite com Ares, a deusa da beleza com o deus da guerra, né, mudam os nomes, vira Vênus e Marte, mas mesmo assim eles tinham essa mentalidade, né, de que ele era belo, ele merecia tudo, e ele matando o próprio irmão, ele ficaria com as suas terras. Então era essa mentalidade que os romanos tinham e que o cristianismo agora vinha para combater. O cristianismo se difundiu de uma forma muito grande, muito intensa, por toda a população, e o Edito de Tessalônica, em 395, oficializou o Teodósio, ele oficializa a religião como sendo oficial do império. A ideia de unificar, né, um Deus, um imperador, porque as perseguições aos cristãos se dava porque os cristãos não aceitavam o imperador como sendo uma figura divina. Para os cristãos, assim como para os judeus, apenas Deus merecia o culto, a divinização.
E o Império Romano do Ocidente, ele agora vai começar a sofrer as invasões bárbaras. Quem eram os bárbaros para os romanos? Então, os bárbaros eram os povos que não tinham cidadania romana. Eram os alanos, os godos, os visigodos, os suevos, os burgúndios, os ângulos, os saxões, os hunos, os povos germânicos, né? Então, esses povos, eles vão invadindo o território, primeiro com consentimento, na condição de trabalhar, mas criam um segundo estado, um estado paralelo ali dentro, com regras diferentes, e começam a invadir as cidades. É aí que os romanos vão para o campo, vão buscar se refugiar no campo, através do sistema de colonato. Então, os germânicos, vamos ter um sincretismo aí, né, da relação entre os romanos e os germânicos, onde os romanos com base no colonato e os germânicos com base no comitatus, que era uma relação de fidelidade que os povos germânicos estabeleciam entre si. Então, esse quadro aqui, feito por Rafael de Sanzio, ainda no período renascentista, faz um resgate, né, da mentalidade do que foi a invasão dos bárbaros, a forma como ele retrata, né, uma forma totalmente parcial, né, defensor da ideia do Papa, a figura dos anjos, tudo organizado, a cidade, a civilidade, a luz, e do outro lado os bárbaros, né, tudo bagunçado, a escuridão. Aqui nós temos a imagem do Átila, né, se deslumbrando, né, assustado com os anjos vindo armados para defender o Império Romano. Então é um romantismo sem tamanho que está presente nessa imagem, mas que faz a gente pensar um pouco sobre a mentalidade que aconteceu naquele período e se manteve após. Ainda assim, o material da UEL, ele propõe a antiguidade oriental, o conhecimento sobre o crescente fértil, que é o território que vai ali do rio Nilo até o rio Tigre, Eufrates, a questão, então, do Egito e da Mesopotâmia, o berço das primeiras civilizações, grandes rios, terras férteis, o Egito, a Mesopotâmia, os impérios teocráticos, e eram vistos como sociedades hidráulicas. O modo de produção asiático, onde o Estado controlava a população, a servidão coletiva e também a ideia dos escravizados. No tópico 2, então, nós temos o mundo ocidental durante o medievo. Então, nós temos aí dois momentos. O primeiro, que é a Alta Idade Média, e o segundo, que é a Baixa Idade Média. Na Alta Idade Média, nós temos a formação dos reinos bárbaros. Então, eram sociedades de subsistência, caracterizada, então, por uma economia rural, devido à ruralização, o medo de viver nas cidades fez com que essa população fugisse para o campo, devido às invasões que os povos estavam realizando ali. E a segunda fase é a formação, a consolidação do feudalismo, né, que é a Alta Idade Média. Então, na Baixa Idade Média, com a formação dos reinos bárbaros, nós vamos ter a criação do Império Carolíngio, a tentativa frustrada da invasão dos islâmicos ali, na Batalha de Poitiers, por Carlos Martel. Nós vamos ter, com Carlos Magno, a tentativa de resgatar toda a maravilha que foi o Império Romano, dentro da visão daquela sociedade. O Natal de 800, quando Carlos Magno é coroado, o defensor do Sacro Império Romano-Germânico, e o feudalismo ele é caracterizado por essa estrutura social, onde a figura do rei ela tinha controle sobre a sociedade, abaixo, então, os duques que tinham uma relação de fidelidade pelo princípio do comitatus, pela suzerania e vassalagem estabelecida, abaixo ainda os senhores, e, por fim, os camponeses e os servos. O declínio do mundo feudal. Então, o declínio do modelo feudal ocorre em função da prosperidade vivida na primeira fase da Baixa Idade Média. Os avanços tecnológicos, a prosperidade econômica e a expansão territorial marcaram uma era, mas não se enquadrariam mais nos modelos feudais. Então, essa imagem aqui, ela reproduz muito bem o que levou a esse declínio do mundo feudal. Seria, então, as imagens das guerras, os combates. Aqui à frente nós temos uma cruz que simbolizava, então, o poder que o cristianismo estava exercendo nessa sociedade. Principalmente na segunda fase da Idade Média, na Alta Idade Média, após 1096, quando o Papa Urbano II conclama toda a cristandade para ir enfrentar os islâmicos que haviam ocupado o território de Jerusalém. Então, esse momento vai levar ao renascimento comercial, depois o renascimento urbano e, por fim, o renascimento
cultural, que nós iremos falar no nosso próximo encontro. A transição do feudalismo para o capitalismo, então. Para entendermos todo esse longo processo, nós temos, então, o feudalismo como um governo descentralizado, a política, as ordens sociais, né, sociedade de ordens, uma sociedade estamental, sem mobilidade social. A transição, então, pelo antigo regime, onde havia os estados monárquicos absolutistas, o poder dos reis, e também a prática econômica voltada para o mercantilismo, onde existia a sociedade estamental, mas, entretanto, surge a ascensão da burguesia. Então, o capitalismo ele vai surgir devido à ascensão dessa burguesia, devido ao renascimento comercial, o renascimento urbano, o renascimento das ideias, que é o renascimento cultural. E por fim, o sistema liberal, capitalista, ele vai levar às revoluções do século XVII, né, os ideais iluministas, que vão ser colocados em prática na Revolução Inglesa, na Revolução dos Estados Unidos, na Revolução Francesa, na independência das colônias espanholas e portuguesa. E as sociedades, então, que surgem no capitalismo, ela é uma relação antagônica entre a burguesia e o proletariado e o trabalhador. Bom, pessoal, espero ter conseguido ajudar um pouco vocês dentro dessa proposta de fazer um resumo do conteúdo programático que a UEL vai estar cobrando em seu vestibular. Nos vemos no nosso próximo encontro, então serão 3 encontros para facilitar a compreensão e o acompanhamento de vocês dos estudos. Fiquem com Deus, forte abraço a todos e a todas.